Boa noite. Boa noite. Esse boa noite, Xoxa, eu vou embora, gente. Boa noite, gente. Boa noite. Isso, que bom. Que bom estarmos aqui na casa de Jesus. Ela nos acolhe, ela nos abriga, ela nos traz orientações, nos traz ensinamentos. Você já parou para pensar um pouquinho na tua vida? Já parou para perceber um pouquinho quem você é no cenário em que está inserido? Acho que seria interessante cada um de nós, na medida da nossa possibilidade, compreendermos um pouquinho desse micro e macro cosmo em que estamos inseridos, porque somos macrocosmos. Nós somos, meus irmãos, um amontoado tão grande de células que levaríamos muito tempo para contar. Segundo estatísticas bem aproximadas, o organismo humano tem cerca de 100 trilhões de células que deveriam conviver em harmonia. Porém, elas são, como eu poderia pegar aqui a orientação de André Luiz, através da psicografia do abençoado Francisco Cândido Xavier. André Luiz chama cada célula do nosso corpo, esses 100 trilhões de células, pode ser 70 a 100 trilhões mais ou menos, porque nem todos os organismos têm o mesmo tamanho e tal, mas ele chama de animáculos infinitesimais domesticados. O que isso quer dizer? Vou pegar como exemplo o Luiz aqui. O Luiz tem cada uma das células comandado pelo pensamento dele. Então, hoje eu acabei conversando com uma pessoa e essa pessoa me disse que estava com muita raiva, mas muita raiva. Independente, foi a minha fala, independente do que a pessoa fez a você, a tua raiva te corrói, a tua raiva te prejudica, a tua raiva te traz dificuldade, dor, sofrimento. E aí, acho que esse momento da pandemia, em que estamos todos de máscara, exceto eu, para os que estão ali assistindo, né? Esse momento eu acho que nos trouxe uma reflexão. A reflexão é: busque-se internamente para descobrir-se, para compreender-se. Porque aí você vai começar a pensar, mas de onde eu vim? Alguém já pensou nisso? Para onde eu vou? Por que eu estou aqui? Ou mais, será que a morte é o fim? Ou é o começo? A gente entende dentro da doutrina, entende através das orientações. A vivência ainda está um pouco bem distante, eu diria. Nós deveríamos ficar felizes quando alguém desencarnasse, porque esse alguém iria para uma instância melhor. Claro que da maneira comum, adequada, que é aquela que a pessoa vive, tem as suas situações e de repente ela desencarna. Agora, quando há pressões outras, quando há abusos, quando há dificuldades, em que a pessoa cria para si tormentos e leva à morte, vamos supor o suicídio, aí é um lamento. Porque eu até poderia dizer, se alguém algum dia vier pensar nisso, acho que é uma das coisas mais terríveis que o ser humano faz consigo é tirar a sua própria existência. Por que eu digo isso? Porque se nós compreendêssemos as grandes verdades divinas, nós entenderíamos que estamos encarnados aqui
de passagem, e é muito breve essa passagem, porém, enquanto nós estamos aqui acordados, nós estamos dormindo para a verdadeira vida, porque nós somos espíritos, nós estamos ligados ao nosso passado através de inúmeras experiências. Joana de Ângeles irá dizer em um dos seus 60 livros, que ela escreveu através de Valdo Pereira Franco, que o ser humano, para chegar no estado em que está, passou por inúmeros processos reencarnatórios. E ela conta esses números de uma maneira, assim, para a gente entender, através de séculos. Ela diz que do nascimento do nosso princípio espiritual até o reino animal, ao reino hominal, ou seja, desde a ameba ao reino hominal, quando você acorda a Lúcia ou qualquer outro ser que o valha, que é o começo, primeira encarnação como homem, você levou centenas de milhares de séculos. Então quer dizer que aquele animal que convive comigo um dia será um homem? Sim. Mas a distância é exageradamente incomensurável. É algo que a gente não entende. E ainda continua Joana dizendo que da primeira encarnação até o nosso estágio são dezenas de milhões de séculos. Aí eu poderia perguntar o seguinte: você acha que Deus te conhece? Isso é uma questão, tá? Você tem que pensar. Você não está aqui só com 40, 20, 50, 70, 80 anos, não. Essa é só mais uma das milhares, das quais nós teimosamente vamos deixando para a próxima. Sabe aquele negócio que eu vou começar, sei lá, fazer uma academia, vou começar a ler um livro, vou começar a fazer alguma coisa e deixar para a próxima segunda. E essa próxima segunda às vezes não chega. Quando chega uma, duas, três, dali a pouco, poxa, estava tão bom assim acordar mais tarde. Tem gente que reclama, poxa, não tenho tempo para ler um livro. Como é que eu vou ter tempo para ler um livro? Tem gente que acorda 5 horas para ler um livro. Tem gente que acorda 5h30 para ler um livro. E aí eu digo assim, presente, estou aqui. Ninguém consegue buscar nenhum ensinamento aleatório, sem esforço, sem uma busca séria disso. Então, Deus que existe, vamos frisar bem, Deus existe, e Deus, segundo o ensinamento do Cristo, que foi o primeiro que falou dessa verdade. Ele disse que Deus ama. E a tal ponto, em muitas das suas orientações, ele chama aquele pai de paizinho. Eu te pergunto, você consegue chamar o teu pai de paizinho se ele for um brutamontes? Não é, né? Mas se ele for uma pessoa dócil, carinhosa, participativa, alguém que está ali junto, é natural que você o chame assim. Então, o espírito mais lúcido que aportou no nosso meio chamou Deus de paizinho. E muitos de nós reclamam, ficam brigando com ele como se ele estivesse errado. Não é, é o nosso foco, o nosso entendimento que está equivocado. Então, quando nós escolhemos falar hoje sobre o tema dor, eu sei que ninguém está com dor em nada, né? Mas eu, volta e meia, tenho algumas, e isso me chama a atenção. Por que da dor? Se Deus me ama, Deus ama a todos, por que a gente sofre? Então, acho que é algo que é importante você pensar. Eu encontro lá em Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2,
a narrativa é a seguinte: e naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo, olha só, o que o João dizia comumente milhares de vezes: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O João falava isso há 2000 anos atrás. Talvez muitos de nós o ouvimos, mas deixamos lá para frente. Qual é o arrependimento que ele nos concita, nos chama? É o arrependimento das nossas ações equivocadas. É o nosso desequilíbrio nos momentos infelizes. A maneira grosseira como a gente trata aqueles que pensam diferentes e às vezes eles estão certos e nós errados. E aqui eu leio também em João, capítulo 16, versículo 33, a palavra do nosso mestre, que está lá grifada, por esse discípulo amado. Aqui eu estou falando de dois João. Um era o Batista, o outro era o evangelista. E João, nessa época, era o mais jovem deles. Então João diz o seguinte, aliás, Jesus diz, e João narra: eu disse essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aí você pensa assim, mas o Cristo sofreu, foi pregado numa cruz, morreu humilhado, uma forma mais vexatória que existia à época para morrer, e ele venceu o mundo. De que mundo o Cristo falava? Ele falava desses, não só a parte material, dos 100 trilhões de células, mas falava do indivíduo que comanda essas células. Porque ele extrapola a simples encarnação atual para as milhões outras que a gente não lembra, mas que estão compactadas. E nós as carregamos. Vocês já tiveram um pendrive? Imagina o pendrive das tuas encarnações, qual é o tamanho dele? Qual é a capacidade dele? Porque tudo que tu vives, grava. Você pode não lembrar da tua roupa que você usou no dia 27 de março de 2016. Mas se você for sondar, você vai saber a tua roupa. Com quem você conviveu, está tudo guardado, tudo armazenado. Então, imaginem a perfeição de Deus nos dotar de uma capacidade que nós não percebemos. E aí a gente fica reclamando. Tá, mas se Deus existe, o que é Deus? Está aqui no Livro dos Espíritos, pergunta 1 do livro 1 da doutrina espírita. Que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema. Às vezes a gente acha que é mais inteligente que Deus. Acho que há, da nossa parte, algum tipo de equívoco. Então, Deus nos criou, nos ama, deu-nos o livre-arbítrio e nós utilizamos o livre-arbítrio como acharmos que devemos. Não é verdade? Nós poderíamos estar em algum lugar falando mal da vida alheia, poderíamos estar até tirando a vida de alguém nesse momento, ou tirando a nossa própria. Estamos aqui pensando em renovação, pensando em aprimoramento, pensando em melhoramento. Eu entendo ser uma das únicas formas de felicidade, porque é o ato de você se entregar para algo melhor, para você entender que Deus, esse cara que nos criou sei lá quando, tem um objetivo claro para a nossa vida. Você será feliz.
Então, se Deus nos ama, nos deu todo esse processo, por que nós não somos? Por que será? Poderia dizer porque todos os dias, geralmente, da nossa existência, vamos ver o caso de alguém pessimista. Ele acorda, poxa, acho que vai chover. E pode ser granizo. E talvez alguém vai me pegar no pé ao longo do dia. E será que eu vou perder meu emprego? Poderia dizer que todos os dias, de alguma forma, nós boicotamos o projeto divino da felicidade. Porque todos os dias nós dizemos, eu não posso, não dá, eu nasci para sofrer, esse mundo é horrível. A gente vende essa imagem para nossas crianças. Aí a criança chega a um determinado momento, que a gente chama de aborrecência, ela não quer crescer, porque eu não quero esse mundo que o meu pai, a minha mãe e minha avó vivem, eles vivem só reclamando. Tudo é ruim, cheio de conta, não tem felicidade, não tem momentos bons? Tem, gente. Mas a gente enfatiza tanto as coisas difíceis, que a gente não percebe quando as boas estão acontecendo. Por exemplo, esse pode ser um momento bom. Você escolhe. Vamos supor, me dá uma ideia, tá? O Luiz comprou uma passagem, foi lá para a Europa, passou 20 dias, mas no 19º dia, ele teve uma certa dificuldade que a bagagem dele, que ele ia sair de um lugar para o outro, foi extraviada. Isso gerou um transtorno, uma dificuldade e tal. Mas não vamos falar que seja o Luiz, vamos falar que seja eu, que pode gerar. Mas aí, quando eu chego em casa, alguém vem perguntar como é que foi a tua viagem. Minha viagem foi legal, tal, mas poxa, teve um problema lá que eu perdi uma mala. Cara, foram 19 dias de puro deleite. Algumas horas de alguma dificuldade. Você põe aquelas horas como o todo, o resto deletou. Então esse é o processo doentio do nosso cérebro, do nosso pensamento. A gente enfatiza muito as coisas ruins e não dá atenção para as coisas boas. Vede a fila do lado que anda mais rápido do que a sua. Já notou isso? Por que você nota que a fila do outro andou rápido? Quando a tua fila está andando mais lento, mas geralmente a tua está andando mais rápido. Aí tu não nota. Estou numa fila, mas tem 3, 4 filas, mas eu olhei a linha, foi rapidinho. Agora, se demorar um pouquinho, a tua filha diz, mas como é que pode estar todo mundo passando na minha frente? Vocês já notaram isso? Então, é um vício mental e moral nosso. E a gente reclama de Deus, meu filho, tenha paciência, tenha tolerância. Talvez não seja o momento de alguma coisa que você queira. Talvez se você comprasse aquele carro que você gostaria, aquele motor que você gostaria, você aceleraria ao ponto de causar um impacto inevitável, desagradável para a tua encarnação. Então, muitas vezes quando a gente pede e Deus pensa, e às vezes Ele diz não, Ele está dizendo, eu te amo. Aí eu pergunto, aliás, o Cristo já colocou isso, qual pai daria ao filho uma pedra se o filho pede um pão? Ou daria uma serpente se ele pede um peixe? Se um pai comum, qualquer um de nós, oferece coisas boas aos seus filhos, claro que vamos guardar as dificuldades que tem, né, também. Mas se um pai comum oferece coisas boas aos filhos, imagine Deus que não faria por nós, que não faz por nós. Então, acho que é bom, em algum momento a gente dá uma averiguada no que a gente pensa para saber se o nosso pensamento está sendo saudável nesse sentido. Será que eu estou sendo justo com Deus e comigo? Porque eu nunca serei feliz, meus irmãos, eu não serei feliz. Aliás,
a obra de Francisco Cândido Xavier está cheia de material nesse sentido, de pessoas que passam a vida fazendo coisas e chegam de repente no lado espiritual. Quando elas chegam no lado espiritual, vem alguém e diz: ô fulano, tudo bem? Como é que você está? Cadê os outros? Não sei, eu vim sozinho, eu corri, eu fiz. Cara, tu não entendeu nada, volta lá, você tem que vir em conjunto. Ninguém chega a algum estágio saudável e moralmente justo sozinho. Então, nós precisamos e por isso estamos em coletividades. Por isso cada um de nós está na coletividade. Vocês já notaram que no nosso meio há pessoas que têm determinadas habilidades, um para ser professor, um para ser médico, o outro para ser a pessoa que trabalha. Porque a nossa sociedade é feita por nós. Cada um de nós é participante dessa sociedade. E pode, se quiser, fazer o que é correto para que todos vivam bem. Mas enquanto eu pensar exclusivamente em mim, egoísmo, porque o que é o egoísmo? Tudo para mim e para os outros nada. Quando eu pensar, ou quando nós, sociedade, pensarmos assim, o que passa no terreno alheio não me diz respeito. Será? Talvez diga respeito. Talvez aquela pessoa que em algum momento possa te atormentar, seja o vizinho de cima batendo com alguma coisa, o vizinho de baixo, do lado, com barulhos e qualquer coisa, talvez ele está te chamando a atenção. Ei, eu estou precisando de socorro. Eu estou precisando da tua oração. Eu estou desesperado. Por isso que eu estou chamando a tua atenção. E às vezes você quer viajar e ir lá para um lugar bem distante. E aí Deus diz assim, ó, vamos criar um momento. Deus diz não. Houve uma criação humana através de desequilíbrios e Deus entendeu. Ó, então vamos fazer o seguinte, vamos ampliar isso para levar todo mundo para dentro das suas casas. E aí eu não estou falando só da casa física, desse ambiente físico. Estou falando da casa interior. Porque você é um Deus para si mesmo, um demônio. Na acepção que se dá a essa palavra, já que dentro da doutrina nós usamos eventualmente só como jargão popular. Se há algum tipo de demônio, são as nossas ações impensadas, infelizes e que causam problemas. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 9, chamado A Paciência, o Espírito amigo, nem colocou o nome dele, não importa o nome, ele quer ajudar. Ele diz o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofredes. Antes, bendizei a Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Interessante, né? Você está passando por alguma dificuldade e a ideia é agradecer. Por quê? Porque nessas milhares de encarnações que a gente passou, a gente acumula muitos erros, muitos problemas. Há também na psicografia de Francisco Cândido Xavier e de alguns outros estudos aprofundados ou orientações trazidas do mundo espiritual, abrindo portas para nós, de um determinado indivíduo que vai, desencarna, chega no lado espiritual e quer olhar o que ele fez nas outras encarnações. E, geralmente, os amigos lúcidos do plano espiritual dizem a ele: meu amigo, você não terá condições psicológicas e morais suficientes para ver atos seus do passado. Alguns que avançaram muito, em alguns momentos é trabalhado para que ele acesse aquele pendrive
e veja uma única encarnação, a última, porque as anteriores ainda não há condições. Então notemos, nós somos um conjunto saudável que em alguns momentos age de forma desequilibrada. Tem um grupo, um pessoal que viveu há muitos anos, acho que uns 500, 600 anos antes de Cristo, chamado Vedas. E os Vedas diziam que o ser humano é como alguém rico que tem celeiros abarrotados de tudo que imaginar, maravilhosos. Vamos supor que você tenha tudo que existe no shopping, mas carregado de tudo que é coisa que você precisaria na tua vida. E eles dizem que morremos de fome à porta por não podermos acessar isso. Mas como é que eu acesso isso? Pelo coração, pelo sentimento. Todas as épocas, todas as orientações dizem, respire. Nós respiramos para viver. A gente não compreende o ato saudável da respiração. Mas se eu fechar as minhas narinas por 30 segundos, já vou ter dificuldade. 1 minuto, 2, 3, talvez desencarne. Então, como seria bom nós compreendermos essas verdades? Porque quando que pode haver o sofrimento? O sofrimento há no momento em que você usa o GPS, é para você entrar na rua 2 da direita, você entra na 3 da esquerda. E aí fica recalculando. Esse recálculo, até você voltar para a rua certa, gera dor. Talvez você possa aproveitar e lá ajudar outros. Carl Gustav Jung, no livro A Natureza da Psique, na página 60, diz o seguinte: a dor humana vive unida ao corpo, numa unidade indissolúvel. Por isso, só articuladamente é que pode separar a psicologia dos pressupostos básicos da biologia. Então, nós somos um conjunto. E pego aqui no livro Esperando e Servindo, item 7, aceitação, a mensagem é de Emmanuel. E olha só o que ele fala. A dor é ação necessária ao desenvolvimento da vida. Fugir dela é escapismo. Rebelar-se é agravar a própria situação. Transferi-la para outrem é crueldade. Ignorá-la é indiferença. Queixarmos-nos, imaturidade. Exagerá-la é perturbar o ambiente em que se vive. Exibi-la no intuito de provocar a compaixão alheia é explorar-lhe negativamente os benefícios. Espalhá-la é ferir os que o cercam. E no livro Estude e Viva, vocês veem que os nomes dos livros do Chico são específicos, né? No capítulo 34, Aspectos da Dor, a mensagem é de André Luiz, diz o seguinte: a enfermidade, queria que você guardasse isso, guarde, anota na tua agenda aí, tua agenda mental. A enfermidade jamais erra de endereço para as suas visitas. A dor não provém de Deus. De vez que, segundo a lei, ela é uma criação de quem a sofre. Nós movimentamos cada músculo, cada ato, cada pensamento no nosso universo de vida e de possibilidades, e muitas vezes no equívoco de tentarmos ser felizes a qualquer custo, em qualquer momento, nós vamos passando como tratores por cima de pessoas, por cima de sentimentos de pessoas, por maneiras bruscas, desordenadas, desequilibradas. E isso gera um caos no nosso meio. Então, o que Emmanuel, o que Chico, o que tantos outros vêm dizer? Calma.
Preste atenção em você. Comece a se conhecer. Comece a se compreender. Comece a entender por que eu preciso de fugas através das drogas. Se ela é uma fuga de mim mesmo, por que eu quero fugir de mim mesmo? Por que eu não me tolero? E se eu não me tolero, como é que eu vou tolerar o outro? Então, talvez, você possa perceber, e aqui para encerrar, tá? Nosso momento está em cima, do livro Desperte e Seja Feliz, de Valdo Pereira Franco, a mensagem de Joana de Ângeles, capítulo 20, o médico interno, diz o seguinte: o conceito sobre a divindade punitiva e cruel encontra-se defasado diante da nova compreensão do amor, que é o recurso dinâmico para viger em todo o universo. Se você culpa a Deus, se a humanidade culpou a Deus por erros, não. Temos que culpar, se é que tem um culpado, somos nós. Mas Deus também não espera que você se culpe. Deus espera que você se responsabilize. Eu criei atos e situações dificultosas que geraram sofrimento para mim e para os outros. Que eu possa mudar essas situações, que eu possa buscar um ambiente mais saudável para a minha vida e procurar ser feliz, sem dores, sem traumas, sem dificuldades. Deus não ganha nada se você cair numa cama hoje torcido, sofrendo, com dores, problemas, perder um braço, perder uma perna. O que Deus ganha? Não é bom você estar saudável, estar feliz e ajudar os outros? É isso que Deus espera. Então, se você não está assim, reveja os seus conceitos. Tá bom? Obrigado pela atenção de todos.